Olá, salve, salve, muito bom dia! Estamos aqui para mais um Jovem Pan Morning Show. Nossa revista radiofônica que traz informação, prestação de serviço, Jovem Pan Morning Show. entretenimento, tudo isso no papo dessa segunda, 17 de dezembro de 2018. Sejam muito bem-vindos! Nas barras da lei, defesa vai pedir prisão domiciliar para João de Deus. Acusado de abuso sexual por centenas de mulheres, ele se entregou ontem à polícia e, mais uma vez, se disse inocente. Punição fatal. O presidente eleito Jair Bolsonaro desautoriza filho Eduardo e afirma que pena de morte não estará na agenda do futuro governo. A mais bela do mundo. Quem levou a coroa do Miss Universo não foi nem a brasileira, nem a espanhola, a modelo trans Angela Ponce. A vencedora é a filipina Catriona Gray. Esses são alguns destaques do Morning Show que está apenas começando. E você aí, ó, ouvinte, você é o nosso espectador, é convidado especial, convidado de honra que nos acompanha até às 11h30 da manhã. Vem com a gente. Bom dia, Paulinha. Bom dia, Edgar Piccoli. Vamos saber aí da nossa hashtag? Já estou com a minha voz investigativa aqui nesse programa, Edgar. Porque está todo mundo querendo saber o paradeiro de César Battisti. Verdade. Inclusive, a Polícia Federal divulgou ontem retratos dele simulando possíveis disfarces, Edgar. Eu fiquei meio em dúvida quanto a isso aí, mas vamos durante o programa falar. Eu tenho certeza que foi um bigodão, aquele nariz com um nariz de batata, assim, sabe? Doutor Batatinha. Tenho certeza que o FBI do Twitter e da internet pode ajudar nesse caso, né? Vocês devem ter teorias, vocês podem ter outras simulações, além dessas da Polícia Federal, que podem ser importantes para esse caso. Muito. E é por isso que a hashtag do programa hoje é hashtag Onde está Battisti? Parece que o Caio tem uma teoria séria, né? Eu tô falando aqui de brincadeira, mas o Caio parece ter uma teoria séria a respeito disso. Ele vai falar daqui a pouco aqui no programa, mas eu tô esperando posso adiantar de vocês. só que eu recomendo aí a Polícia Federal que faça alguns anúncios em espanhol. Onde está Não faltou umas opções com peruca, assim? Porque era ou cabelo normal ele dele ou carequinha. Ele se disfarçou de Shakira, não entendi. Bom lembrar que Battisti tem 2 T's na primeira vez que fala T. É isso aí. Dá com a peixe aqui, já tá rolando no Twitter, hashtag Onde está Battisti. Outra forma de você interagir com a gente é pelo WhatsApp 11 931 7009, o nosso número, um assunto polêmico hoje aqui pra gente te ouvir, tá bom? Caro espectador, ouvinte do Morning Show, você é a favor ou contra a pena de morte? Hein? Conta pra gente. Se sim, em que circunstâncias? Se não, o porquê? Justifique. Mande pra gente um vídeo, tá certo? Com a sua opinião, 11 931 7009, o tema é pena de morte hoje no WhatsApp. E aí, é contra ou a favor? Por quê? Em que circunstâncias? Se você for a favor, explique pra gente. 11 931 7009. Daqui a pouco a gente ouve a opinião do ouvinte aqui do Morning Show, beleza? Outra maneira de você nos acompanhar, você que é habitualmente um ouvinte, que nos ouve, né, nas grandes cidades, nos trânsitos das grandes cidades, pode também nos acompanhar em imagens. Vai lá, baixa o aplicativo da Jovem Pan, assim você leva a nossa programação para conferir onde e quando você bem entender, beleza? Também transmitimos pelo portal jp.com.br e pelo nosso canal, o youtube.com/morningshowjp. Mídias sociais, estamos lá, estamos no Instagram, também no Facebook, temos uma página no Facebook, passe por lá, deixe o seu joinha, que a gente fica bem amarradão, bem feliz da vida, beleza? Todos convidados a passarem a próxima hora e meia, colados aqui na Jovem Pan, porque o Morning Show tá apenas começando. E a gente abre o programa de hoje falando da prisão de João de Deus, assunto que vem dominando o noticiário desde a tarde de ontem. Vamos lá, Vini, como é que foi o encontro dele com as autoridades? Descreva pra gente em que circunstâncias ali, em que local, né, na verdade, João de Deus se entregou. Edgar, lembrando que ele já era considerado foragido pela polícia, né, porque ele não se entregou após 24 horas aí do mandado de prisão que foi expedido na última sexta-feira, e os investigadores já estavam procurando o João de Deus
lá em Abadiânia. Eles foram em mais de 30 endereços, em 30 locais, tanto em Abadiânia como ali nos arredores, e não achavam João de Deus. E onde estava João de Deus? Onde estava? Estava em um sítio que é de um dos integrantes de uma família que foi atendido pelo João de Deus há 20 anos atrás e que teria sido curado de um câncer pelo João de Deus. Então, como forma até de gratidão, ele cedeu esse sítio aí para que o João de Deus pudesse descansar e poder deixar a poeira passar um pouquinho para depois tratar aí das negociações que foram feitas pelo seu advogado, o Alberto Toron. Inclusive, na coluna da Mônica Bergamo na Folha, Edgar, ela relata que na madrugada do sábado, o João de Deus não quis nem dormir lá no sítio onde ele estava, porque ele já estava bastante ansioso, bastante nervoso, bastante aflito. Ele foi até para o meio do mato, montou uma barraca e ficou lá dentro dessa barraca refletindo, meditando. E aí sim, na tarde deste domingo, foram feitas aí as negociações para que ele se entregasse à polícia. Isso foi feito em uma estrada de terra, né, onde ele foi primeiro no carro do advogado, até pelas imagens que nós estávamos acompanhando aqui, para quem nos assiste pela internet, né? Tem até uma pessoa... essas imagens? Essa aí já sendo levado, né, Vini, para Goiânia, né? Isso, ali para essa estrada de terra em Abadiânia. E a jornalista também, Mônica Bergamo, Edgar, teve acesso a esses últimos passos do João de Deus antes de ele se entregar, e até ensaiou ali um princípio de uma entrevista que ele iria dar. Ele até dá uma resposta ali inicial, mas depois ela revela que ele acabou passando mal e não quis prosseguir com a entrevista. Mas vamos ver esse pequeno trecho do que fala João de Deus antes de se entregar à polícia. Ele não sacou o dinheiro do banco, ninguém saca 30 milhões do banco. No vídeo primeiro, Edgar. Ok, perdão, vamos lá. Solta de novo, Bruno, por favor. Na hora que eu fiquei sabendo, eu me entrego à justiça divina e à justiça da terra que eu prometi, e estou indo agora para me entregar, porque eu quis saber pelo meu advogado que está aqui presente, o Dr. Toron. Não sacou. Isso, aí depois dessa resposta, ela revela que ele acabou passando mal, não quis prosseguir, e aí depois chegam ali 3 carros da polícia, onde ele foi levado, encaminhado para o DEIC. No DEIC ele prestou um depoimento de cerca de 2 horas e teve que responder já de cara esclarecimentos de 15 denúncias que já foram apresentadas à polícia. Lembrando que já são mais de 300 denúncias que o Ministério Público acolheu, mas essas 15 já foram relatadas também à polícia. Segundo o delegado, denúncias consistentes, com muitos detalhes, e ele nega qualquer tipo de envolvimento com essas mulheres, diz que está sendo vítima de uma grande perseguição, Edgar. Essa foi a fala depois até do advogado também, o Alberto Toron. Desqualificou alguma das vítimas, questionando, né, os relatos das vítimas, o passado das vítimas, inclusive da holandesa lá, que foi até no programa do Bial. Ele disse que ela tem um passado de prostituição e de extorsão, e que muitas dessas mulheres estavam querendo isso mesmo, né, tirar dinheiro do João de Deus. Ele disse que outras ele nem se lembra também, e o advogado fez aquele questionamento clássico, né, quando tem essas denúncias de assédio, dizendo assim: queremos investigar o porquê essas acusações foram feitas justamente agora, depois de 10, 15, 40, 30 anos atrás dos fatos, né? Então a gente se responde, advogado, porque as mulheres tomaram coragem a partir de uma delas. E o delegado, Fefito, inclusive, disse que a partir agora da prisão do João de Deus, com certeza vão surgir ainda mais denúncias em cima dele. E além disso, Edgar, além de toda essa história escabrosa do João de Deus, dos abusos, surgiu também uma outra denúncia, do COAF, né, que é um órgão aí que administra, né, as movimentações aí nas finanças, dizendo que o João de Deus tinha feito nas últimas horas, depois, né, que ficou sabendo que estava sendo investigado, uma movimentação na conta dele, atenção, Edgar, de 35 milhões de reais. 35 milhões de reais. E aí, quando perguntado sobre esse fato, o advogado Alberto Toron
disse o seguinte, porque aí foi levantada a hipótese, ele tava querendo o quê? Sacar esse dinheiro para poder fugir, fugir do país? Olha só a resposta que deu o Alberto Toron. Ele não sacou o dinheiro do banco, ninguém saca 30 milhões do banco. Ele simplesmente baixou as suas aplicações para fazer frente a necessidades dele. Então, isso que se reputou que seria um dinheiro para ele poder fugir, cai por terra quando ele se apresenta. E é importante dizer que ele não estava fora do estado, ele estava nas cercanias de Abadiânia. Bom, agora isso vai ter que ser investigado também, provavelmente uma quebra de sigilo aí para poder saber com qual finalidade aí ele estava querendo mexer nessa conta aí de 35 milhões. Um troco, né, Vini? 35 milhões. Né? Provavelmente pagar os advogados, né? Já tá prevendo o problema que ele vai ter, mas para além disso... Não é muito assustador que um médium, um homem que mexe com a fé dos outros, que em tese faz um trabalho tanto dinheiro beneficente, tenha 35 milhões na conta, porque como o que esse advogado... parte de um total, né? Quer dizer, ele movimentou 35, imagina quanto ele deve ter. Assim, ele tem atividades como terras, com fazenda, ele é um cara venda de água... Então, acho que o comércio ali da região também, agora, ele deve ter alguma agora, que é suspeito, o sujeito vai lá se defender, fala, olha, eu sou inocente, o advogado fala, olha, isso aí tem que verificar, porque as pessoas que foram, que se dizem abusadas, continuaram indo no centro, tudo. Então, mas é no mínimo suspeito, né? Na verdade, é até um descaramento. Sabe né? Que quem em sã consciência pode achar que mais de 200 pessoas estejam compondo um complô. Mais de 300 então, pessoas contando a mesma história. Contando a mesma história, mesmo modus operandi ali dele. Sabe qual a comparação que ele fez com a escola base? Que é um caso que teve aqui em São Paulo na década de 90, onde diretores de uma escola foram acusados de abusar. A diferença é que na escola base as vítimas eram crianças e quem denunciou foram os pais. Portanto, não foram as vítimas que passaram de fato pela experiência que falaram sobre o assunto e não eram vítimas adultas. Sim. Acho muito assustador questionar, tentar descreditar a vítima. A culpa nunca é da vítima. E essa movimentação de 35 milhões, quer dizer, puxar um dinheiro daqui pra lá, logo depois que soube das denúncias, quer dizer... Edgar, o cara é isso, ele tá bem assessorado, o cara até pediu prisão domiciliar já, não é então, isso? Então, hoje ele vai entrar com pedido de habeas corpus, caso esse pedido seja negado, ele vai também pedir aí a prisão domiciliar pro João de Deus, que já passou... de saúde, idade, o que é previsível aí, talvez previsto na lei. Sim. Agora, os relatos são impressionantes. O Fantástico retomou alguns outros. Você se lembra que quando a gente já falou a primeira vez, tinha um relato de mais de 10 anos, uma pessoa que realmente foi à justiça. Sim. E acabou ele sendo inocentado por falta de provas. Não, foi julgado e foi questão de falta de provas. E o Fantástico conversou com a menina, que é a advogada Camila Corrêa Ribeiro. E a história é tão terrível, Edgar, porque o atendimento que ele fez privado dela, o pai dela estava junto. Teve que fechar e os o olhos, cara é um abuso da fé. Porque fala pro pai, vira de costas, não abre os seus olhos e reza. E falando pra criança ali, pra adolescente, que aquilo tudo que ele tava fazendo fazia parte da limpeza do tratamento espiritual. Pra ela se curar. Gente, nossa, enfim, é revoltante. Vocês viram a cara de e é um negócio que aconteceu há 10 anos. E a filha reforçou também, né, Paulinha, nessa reportagem do Fantástico aí, a filha que já tinha acusado, falou um pouco mais, né, de toda a monstruosidade que ela passou nas mãos aí do João de Deus. E o Toron, ontem, advogado dele, disse que ela tem aí um passado com internações, e que ela já fez um vídeo negando também. Enfim, o que ela também nunca negou, ela falou que teve vários problemas. Você sabe que essa apresentação do João de Deus à polícia e também essa movimentação financeira atípica, para usar uma expressão que está corrente aí nos últimos tempos, né? Estranha. Na nossa política, inclusive, ela trouxe aí à tona um novo personagem nesse caso, que é o doutor Alberto Zacarias Toron, advogado criminalista do João de Deus, né? A gente já ouviu aí algumas sonoras dele, e ele de fato alegou mesmo, né, Paulinha? Prisão domiciliar seria o mais justo nesse caso. 300, 400 vítimas e o advogado fala em prisão domiciliar. Para o ouvinte que está nos ouvindo no rádio, né? Esse vídeo do advogado com o João de Deus mostra ambos de mãos dadas, então temos aí um advogado raiz, né? Realmente aí entrando no personagem de defensor do advogado, mas enfim. Que não é o Toron, esse sujeito né? é da esse equipe é o outro, dele, Ronilson. É o outro advogado. Mas menos mal, então. Eu pesquisei aqui a lista de clientes do
referido advogado, do Toron. Vamos lá. Começando pelo juiz Nicolau dos Santos Neto, né? Você vai lembrar, talvez o público conheça ele como juiz Lalau, responsável aí por capitaneou aí o desvio do fórum, 170 milhões do Fórum Trabalhista aqui de São Paulo. Tem até uma curiosidade, né? O juiz Lalau, ele não é concursado, ele foi nomeado auditor pelo Getúlio Vargas e depois procurador pelo Jango. A gente sempre um pouco crítico aí à Justiça do Trabalho, só uma curiosidade. Depois ele foi advogado do juiz Rocha Mato. Você lembra desse cara, Edgar? O cara que vendia sentença, tinha um visual bem estiloso, assim, cabelos brancos, ondulados e tal. Operação Anaconda pegou ele. Ele também foi advogado do João Paulo Cunha, ex-presidente da Câmara dos Deputados, aí no primeiro governo Lula, homem de confiança do Lula, deputado mensaleiro do PT, condenado por peculato, corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Essa você vai lembrar. Sabe aquela gravação telefônica do Joesley com a Aécio, na qual o Aécio pede 2 milhões para pagar um advogado? Sim. Uma chance para você para você adivinhar quem seria esse advogado, Edgar? Era o Toron? Era o Toron, Edgar. Pois é. Bom, essas grandes operações, então, Anaconda, Satyagraha, CPI dos Correios, do Mensalão, depois a Lava Jato, o Dr. Toron participou de todas. Claro que jamais defendendo o interesse do erário público, mas sim dos seus clientes milionários. Afinal, ele é advogado. E ele faz militância nesse sentido, né? Não é à toa, ele tem artigos publicados contra os supostos abusos dessas operações. Então, por exemplo, na Folha de São Paulo, ele chamou a Operação Satyagraha de, abre aspas, nefasto processo de violência estatal, né? Na OAB, ele foi o arquiteto daquele voto de repúdio ao uso indiscriminado de algemas pela Polícia Federal. Lembra aquele negócio? Não, agora não é para algemar o cara e tal. Bom, também na OAB, ele defendeu a criação do juiz corregedor da Polícia Federal. Segundo ele, abre aspas para o Toron, a justiça deve criar um órgão que receba as representações e críticas por parte daqueles que se sentirem lesados pela Polícia Federal. Aí fica aí a questão, né? Quem se sente lesado pela Polícia Federal? Eu? Você? O ouvinte da PAN? Com certeza não. Mas enfim, eu até poderia me alongar mais, mas vou parar por aqui, serei comedido, até porque o Dr. Toron processa a imprensa, né? Esse foi o caso com o jornalista Boris Casoy. Ele estava comentando, à época, a dinâmica da justiça, ou melhor, da injustiça brasileira, né? E a impunidade para corruptos milionários, especialmente os políticos. Então aqui, abre aspas para o que o Boris Casoy falou à época. Como eles têm bons advogados, pagos, aliás, com dinheiro rapinado de todos nós, acabam saindo ilesos. E ele continua. Sem voz, sem grandes advogados, sem o Dr. Toron, os pobres acabam mofando nas masmorras brasileiras, né? O fato é, o Dr. Toron, ele coleciona várias vitórias para os seus clientes milionários, mas nesse caso, ele perdeu para o Boris Casoy. O Ed, rapidinho, o João de Deus já passou a noite numa cela, né? Depois que ele prestou esse depoimento lá no DEIC, ele fez um exame de delito lá no IML, depois foi transferido para um complexo de segurança máxima, que é o de Aparecida, lá em Goiânia. Ficou em uma cela de 16 metros quadrados com mais 3 presidiários. Olha, só para finalizar esse assunto, eu vi um religioso falando esse final de semana em torno do caso João de Deus. Muita gente está fazendo uma confusão com relação ao espiritismo kardecista e prejudicando até, ele se dizendo como adepto dessa religião, dessa fé, prejudicando a imagem do espiritismo no Brasil. O João de Deus, ele é um médium que tem dons, tem esse magnetismo, cura pessoas através da fé da própria pessoa que vai até ele, o procura para curar determinadas doenças. Então, para não fazer a confusão, eu acho bem oportuno nesse momento falar que a figura do João de Deus, ela nesse momento não pode ser associada ao espiritismo kardecista, que isso prejudica muito um trabalho que é feito sério no Brasil de séculos, né? E no mundo, então, de mais tempo ainda. Posso acrescentar uma coisinha só? Eu tava lendo agora no blog do Paulo Sampaio que a Badiânia tá em silêncio sobre o assunto. Agora as pessoas de lá têm medo de falar sobre o assunto quando perguntadas. Então, o estupro, o abuso sexual não vira um assunto na cidade. Acho muito assustador. As pessoas têm medo do futuro agora, né? É uma espécie daquele coronelismo que a gente vê dominando uma região, né? Onde a pessoa manda e faz a lei local, né? Exatamente isso. Vamos lá, vamos girar o assunto com quase todo mundo, como quase todo mundo já sabe, a posse de Jair Bolsonaro será em 1º de janeiro. E aí, todos aqueles protocolos são esperados, vários chefes de Estado. E o que eu quero saber dos nossos olhos e ouvidos na capital federal é se esses líderes
líderes aí, por exemplo, de Venezuela e de Cuba, vêm ou foram convidados para esse, digamos, convescote, Trindade? E aí, tem caroço nesse angu, Trindade? Os caras foram convidados, não foram convidados, vem ou não vem? Bom dia para você aí em Brasília. Salve, muito bom dia a todos. Olha, o governo brasileiro jura que não convidou, mas o representante, o chanceler da Venezuela, né, o Jorge Areza, ele garante, mostrou foto do convite, mas deve ser aquele tipo, passa lá em casa para tomar um uísque. Não dá o endereço. Não dá o endereço, não é aquele convite formal. Olha, esta é uma posse que está correndo o mundo, né? Muita gente querendo participar, mas a data não, vamos combinar, né? Não ajuda. 1º de janeiro. O presidente de Cuba também não foi convidado e o presidente eleito Jair Bolsonaro disse com todas as palavras que nenhum país que não respeita as liberdades do seu povo, né, foi convidado para esta mega festa. Já estão preparando aqui um grande acontecimento, o evento, Brasília vai ficar cheia, né? As equipes de transição estão fazendo ali, medindo metro a metro onde o Jair Bolsonaro vai passar. Há uma tensão muito grande porque a segurança está exagerada, segundo os seguranças do presidente Michel Temer. Há desencontros ali, dificuldades, inclusive com a polícia da Câmara dos Deputados, mas 3 projetos foram montados aí para esse evento. Um em caso de chuva, outro com sol, né, dia bom, e o terceiro em caso de tumulto. Haverá ali no início da esplanada um ato ecumênico, não uma missa, mas um ato ecumênico. Em seguida, Jair Bolsonaro vai para o Congresso, onde acontecerá a posse propriamente dita. Ele vai jurar a Constituição. Em seguida, vai ao Palácio, a transmissão de faixa, e ele assina o ato de posse de todos os ministros. Olha, Edgar, eu nunca vi uma posse com tanta segurança assim, isso se justifica. Agora, as pessoas que poderão vir, o Macri, que é o presidente da Argentina, não confirmou, não vem. Ele disse que marcou uma agenda aí, o Maurício Macri, para o dia 16 de janeiro. Falam aí na presença do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e ele deve sim participar da posse, e falam também na presença do presidente americano Donald Trump. Não há ainda confirmação de chefes de Estado e de governo. É uma data meio complicada mesmo. Acho que se o Trump estiver no convescote aí, o Bolsonaro vai estar satisfeito. Mas nesse protocolo que você falou, Trindade, de segurança, tudo, sinal de telefone celular, parece aquela operação de drones vão ser todos proibidos, né, na posse, né? Para você ter uma ideia, haverá um fechamento do Congresso, da esplanada toda dos ministérios, por 2 dias, dia 30, 31 e dia 1º, no momento da posse. Não haverá funcionamento dos ministérios. Aí você pode dizer, olha, mas também, né, dia 30 de dezembro, não, tem um movimentão danado aqui. Isso porque está sendo fechado o ano, né? E aí as últimas emendas, as últimas liberações, a famosa rapa do tacho, está a todo vapor, e também a rapa do tacho do governo Michel Temer, né? A partir do dia 1º entra outro. Então, tudo fechado, ainda não se sabe se ele vai desfilar em carro aberto, como tradicional, ou em carro fechado, mas está mantida ali aquela trajetória de esplanada, Congresso Nacional e Palácio do Planalto. A expectativa é de Praça dos Três Poderes cheio. Ô, Caio, qual a tua avaliação com relação a essa postura do Brasil, nessa relação do Itamaraty aí nesse caso? Convida, não convida? Vem, não vem? O país diz que convidou, mas como é que você avalia isso aí? Eu acho que a gente tem que fazer essa análise aí à luz da luta pela democracia no continente americano, né? A questão que se coloca é prestigiar Venezuela e Cuba, de qualquer maneira, fortalece ou enfraquece a democracia nesses países. Vamos lá. E isso a gente pode extrapolar para diversas situações da política real, né? Então, fazer negócio com esses países. Então, financiamento do BNDES, né? Aval de bancos públicos brasileiros para esses financiamentos. Convidá-los para integrar o Mercosul. Isso acelera ou freia o processo de democratização nesses regimes, né? E não dá Cuba lá com aqueles 7 bilhões de dólares do Mais Médicos. E o que você acha? Enfraquece ou fortalece? Como é que você responde a tua pergunta? Olha, eu vou aqui na onda do futuro ministro Ernesto Araújo. Eu separei uma aspas dele, ó. Em respeito ao povo venezuelano, não convidamos Nicolás Maduro para a posse do presidente
presidente Bolsonaro. Não há lugar para Maduro numa celebração da democracia. Todos os países do mundo deveriam deixar de apoiá-lo e unir-se para libertar a Venezuela. É uma declaração coerente, ela é condizente com valores humanitários e também está em acordo com as teses defendidas na campanha eleitoral. A gente tem que chamar as coisas pelo que elas são. E a Venezuela é uma ditadura bolivariana. O presidente Maduro, que tá no comando do país desde 2013, ele foi reeleito para um novo mandato, que vai começar aqui a partir de 10 de janeiro, eu tô vendo, até 2025. Então, quando terminar esse mandato, ele já estará 12 anos no poder. Ele está num país em que a inflação vai bater 1.000.000% esse ano, né? São 5 mil refugiados por dia saindo das fronteiras venezuelanas. A fome, ou melhor, tem um eufemismo para isso, a dificuldade em obter alimentos, já está em 80% dos domicílios na Venezuela. E nas últimas eleições para a Assembleia Constituinte, o próprio presidente da Smartmatic, que é a empresa responsável pelas eleições lá, falou que houve uma discrepância de pelo menos 1 milhão de votos entre os números que a empresa dele apurou e os que foram oficialmente divulgados. Uma democracia, Edgar, ela precisa de freios e contrapesos. Você tem que ter controle institucional de um poder sobre o outro. Pega o caso do Brasil. Aqui houve sim um projeto criminoso de perpetuação no poder. Então, falando aí, por exemplo, do mensalão, que era a compra sistemática de apoio parlamentar para votar segundo os interesses do governo. Ou mesmo o Petrolão, que era um esquema de propina, né, para financiamento de eleições e enriquecimento pessoal. Isso daí só não foi para frente porque havia um poder judiciário independente e atuante. Né? As instituições prevaleceram, senão a gente caminharia aí para um regime de viés totalitário. A Margaret Thatcher, ela ensina que a democracia não é um sistema feito para que os melhores sejam eleitos, mas para impedir que os ruins fiquem para sempre. E essa alternância de poder não acontece em Cuba, não acontece na Venezuela. Então, na minha opinião, desprestigiar regimes totalitários chega a ser quase uma obviedade. E aí, Trindade, você vai nessa linha de pensamento do Caio? Você acha que a presença desses líderes, desses ditadores, digamos assim, desses países latino-americanos mais constrangeria ali a cerimônia em si? Ou exporia esses ditadores a outros países, a outras nações cuja democracia, digamos, é mais, praticada, vai Zé? Pois é, olha, Edgar, isso aí destruiria todo o discurso de Jair Bolsonaro e seus aliados durante a campanha eleitoral. Isto estragaria a solenidade. É evidente que houve o convite, porque eu vi a fotografia do convite, mas foi um erro. Inclusive, houve troca de funcionários no Itamaraty por determinação do futuro ministro do Itamaraty, o Ernesto Araújo. Sim. A política externa brasileira vai mudar, sim. E eu já posso antecipar que as embaixadas em Cuba e Venezuela serão fechadas. Hoje o embaixador já foi chamado para o Brasil, da Venezuela, né? As duas embaixadas e outras embaixadas serão fechadas com certeza. Sim. Não cabe, não tem como a presença dos dois, nem o representante de Cuba, nem da Venezuela, numa celebração da posse de Jair Bolsonaro, que fez um discurso durante a campanha toda contra esses presidentes que, na verdade, como disse o Caio, é ditadura, que não é só a eleição, tem uma série de pressupostos. Sim. Pressupostos para ser uma democracia, são ditaduras, né? Uhum. Valeu, Zé, obrigado pelas suas informações, pela sua análise, bom trabalho aí em Brasília. Perfeito, bom dia a todos. Vamos lá, a 15ª temporada do quadro Dança dos Famosos do Domingão do Faustão terminou ontem com boa dose de emoção, com um azarão aí, né, participando e ganhando e levando o torneio e uma alfinetada também ali. Fefito, conta pra gente tudo aí, traz um panorama aí dessa final aí que rolou na Dança dos Famosos. Eu conto, a Dança dos Famosos chegou ao fim ontem, coroando o Léo Jaime como seu grande vencedor. Léo Jaime que, por ser um senhor de idade, um homem de idade mais madura e um pouquinho acima do peso, mas muito bem charmoso, muito conquistador, digamos assim, um eterno galã dos anos 80, ele levou o prêmio e bateu a Érica Januza, que era uma das favoritas, e a Dani Calabresa, que ficaram respectivamente em segundo e em terceiro lugar. Tá falando que ele ganhou só pelo carisma? Mas não, ele dança muito bem. Ele não teve talento? Não, ele dança muito bem, da pena. Bom.
Ao contrário de você, que não é nada pé de valsa, hein? Achei que era só porque é um senhor de idade, as pessoas tiveram dó. Dá pena. A sua fala. Nossa, dá pena. Não faz isso, porque ele arrasou. Desde o começo, o Léo Jaime tem arrasado nessa competição, mostrando que, inclusive, se superou várias vezes. Mas ele, dançou o tango, dançou a valsa ontem, mandou ver. Antes de falar dos momentos constrangedores, porque teve algum climão, assim, nessa torta da Dança dos Famosos, nessa torta de climão, vamos ouvir o que o Léo Jaime tinha a dizer depois que conquistou o prêmio. Porque ele falou que o prêmio mexeu com a autoestima dele. É mesmo? É. Vamos ouvir, então. Eu queria dizer que a dança, esse espetáculo, essa competição, foi uma coisa que mudou minha vida de cabeça para baixo. Eu mudei como pessoa, fisicamente, emocionalmente. O maior desafio para mim no começo era entrar aqui e superar o meu próprio nervosismo e a vergonha de estar fisicamente, me expondo fisicamente na frente das pessoas, depois de ouvir tantas coisas como eu já ouvi. Mas eu queria mostrar isso, que o amor pela arte, o empenho, a dedicação, a orientação, a inspiração, isso podem mudar a gente, pode mudar a nossa vida, pode mudar o jeito. Eu me sinto mais confortável dentro do meu corpo. Viu que legal? Eu me sinto mais confortável dentro do meu corpo. Achei muito legal ele dar esse depoimento, porque... Você tá body positive, né? Assim que se fala. Body positive. Eu tô É aprendendo. uma expressão do momento, é isso mesmo, Caio. Mas entre os constrangimentos de ontem, teve, por exemplo, o momento em que Dani Calabresa foi julgada por Carlinhos de Jesus, que disse pra ela que em dado momento esperava que ela desse mais giros, que faltaram mais piruetas numa dança. E a resposta dela foi categórica. Eu tenho labirintite. Maravilhoso, né? O que você diz? É isso, amor. Você não tem o que Realidade, dizer. Melhor né? desculpa que essa não tem. Pode querer Realidade. muita coisa, mas vamos lidar com o que dá. Realidades. Outra coisa que chamou a atenção foi que o Faustão chamou o Fiuk na chincha, dizendo: eu esperava que você fosse arrebentar. O Fiuk foi um dos mais travados dessa edição, assim. Só tirava nota ruim, coitado. Só se ferrava. Não se Ele é meio durão no... É muita expectativa sobre a realidade também. É tipo Pinterest realidade. Fiuk, todo mundo quer que ele seja um galã, que ele emplaque cantor, que ele seja um grande bailarino. Coitado desse menino, gente. Deixa ele em paz, ser uma pessoa, sei lá, de repente não é tão boa assim. O Fiuk disse assim, eu dei meu máximo. Desculpa aí por não te levar pra final, garota. Tipo, falou com a professora dele. Com a Érica. Você sabe que eu tinha uma professora, Fefito. De dança? Não. De dança, vai. Era professora... Você dançava tango. Não, ela era Confessa aí minha que você é um pé professora de valsa. Não sou, infelizmente. Adoraria saber dançar. Ainda dá pra aprender, né? Ela era minha professora de contabilidade, dona Glória. Um beijo pra senhora. Ela falava assim, Caio, ela era uruguaia, faça su mejor para ver se sai mais ou menos, né? Com esse momento de arquivo confidencial do Caio e sua parceira de dança, que é professora de contabilidade, a gente volta agora... Uruguaia. A gente volta agora para o outro bafão, que é o Sérgio Malheiros. Também apareceu lá ontem. O Sérgio Malheiros trocou de professora durante a Dança dos Famosos, algo que é raro de acontecer nos 15 anos de competição. E aí, há quem acredite que ele mandou uma indireta pra ela. Eu acho que ele só deu a real, na verdade. Ele falou assim, trabalhar dando aula é uma coisa, mas saber ensinar é outra. Tem que enxergar as possibilidades ali, as 1000 possibilidades. Ela tem uma disciplina muito boa, muito recurso pra ensinar. Eu falo para as pessoas, saber dançar e saber ensinar são coisas completamente diferentes. Direta, né? Diretíssima, né? Mas eu acho mesmo, se não tava bom, não tava funcionando, tinha que trocar a professora, porque senão pagava um mico maior. É importante dizer que a Dança dos Famosos acaba, mas no ano que vem ela deve ter a sua maior edição de todos os tempos. Maior? Sim. Gente, porque vai comemorar os 30 anos. Não em duração, mas em figuras icônicas que lá estarão. William Bonner, a louca. Nossa, não duvidaria. Não duvidaria. Será que vai ter Não duvidaria. isso? Já pensou? William versus Fátima? Nossa, é o duelo da história da Dança dos Famosos. Tudo porque no ano que vem o Faustão comemora 30 anos lá do Domingão. E nesses 30 anos, além de relembrar tudo sobre a memória do programa, vai ter edições especiais dos quadros. Pra vocês terem uma noção, a produção já procurou o Maradona e o Usain Bolt para participar da Dança dos Famosos no ano que vem. Internacional. Ambos recusaram. Mas a produção já procurou. Então estamos curiosos pelo casting. Inclusive, vocês podem dar pitacos no futuro. Vamos fazer uma hashtag em algum momento, Paulinha. Vamos pedir para as pessoas fazer calarem. esse casting aí, que eu sei que vocês são melhores que a galera de casting da Globo. Vamos
Vamos lá. Fechou, Fefito? Fechou. Vamos lá, fechando esse bloco então, Paulinha, o que tá rolando aí entre a NASA e o Tony Stark, ou melhor, o Robert Downey Jr. Papos maravilhosos que só acontece? acontecem na internet, né, Edgar? Saiu o trailer de Vingadores Ultimato e todo mundo assistiu, né, porque a galera tá esperando muito esse filme e tal. E nesse trailer a gente tem o Tony Stark, que é o Homem de Ferro, numa situação complicada, querido. Ele tá no espaço, entendeu? Ele tá na bad, ele tá sem comida, sem água, ele vai ficar sem oxigênio, ou seja, ele está perdido, querido. E aí o que é que aconteceu? Os fãs da saga começaram a pedir um help pra NASA, sabe? Tipo, @NASA. Dá um help aí, Tony Stark tá lá no espaço, que perigo, que coisa, vocês não podem fazer nada. Eis que a NASA resolveu se pronunciar oficialmente, Edgar. O que ela disse? E mandou um recado pra Marvel dizendo que ouviu falar do Tony Stark e que, como eles bem sabem, né, a primeira coisa que eles devem fazer é o quê? Ouvir ali no controle da missão se eles encontram uma mensagem que diga: Vingadores, nós temos um problema. Uma referência àquela frase Houston, we have a problem, da missão Apollo 13 à Lua. Bom, aí eles continuam dizendo, bom, se não der certo, se vocês não ouvirem nada, ele não conseguir se comunicar, a gente recomenda aí que as equipes em terra usem todos os recursos à disposição para escanear o céu em busca do homem desaparecido. Mas foi ótimo, porque em vez da NASA ajudar, ela falou o quê? Vingadores, se virem, né? Tem esse procedimento, façam vocês aí. Eis que o Robert Downey Jr., que é o ator que interpreta o Homem de Ferro, resolveu responder, Ed, talvez com uma pitada de ironia, eu não sei, mas ele disse o seguinte, ó: sempre bom saber que a NASA está cuidando de você. Está de olho. Não é bom? Não é bom de saber? Dá uma segurança, né? Não dá uma segurança? Pelo menos a gente tem um órgão governamental olhando esse espaço todo. Bom, detalhes sobre Vingadores Ultimato não temos muitos, porque, claro, é um filme muito misterioso e aguardado, que provavelmente vai trazer aí o confronto dos Vingadores, mais uma vez com o Thanos, o grande vilão aí da saga. A gente sabe que a Capitã Marvel vai se unir. O Homem-Formiga, querido Edgar, também deve se unir à trupa. Sim, tô muito curioso. A trupa não, a trupe. Eu tô muito curioso pelo Homem-Formiga. Ele foi pro reino quântico. O Homem-Formiga Como ele vai sair de lá? Está na Netflix pra assistir. Eu assisti esse final de semana e descobri que ele é muito poderoso e muito simpático. Ele é incrível, mas no final do segundo filme... ele foi pra lá. Ele foi pro reino quântico. Ele tá menor que um átomo. Mas não se esqueça que no primeiro filme do Homem-Formiga, ele retorna do reino quântico. Olha como eu tô sabendo. Esse é o momento geek, não é? E o filme estreia em 25 de abril de 2019. Ainda falaremos muito sobre ele. Legal, vou chamar o Faustão de novo aqui, já que faz 30 anos é o programa dele. Então, a hora certa pra gente, Faustão. A primeira celebridade da dança será Edgar Piccoli. Já pensou? 38 horário de Brasília. Eu veria. O presidente eleito Jair Bolsonaro desautorizou o filho Eduardo e disse que a pena de morte não estará na agenda do governo. Em entrevista ao jornal O Globo, nesse domingo, o deputado federal mais votado do país defendeu a punição para traficantes de drogas e autores de crimes hediondos. Vini, vamos lá, os detalhes dessa história pra gente. A exemplo do que acontece na Indonésia hoje, né? No caso dos traficantes de drogas, né, Edgar? E essa ideia aí do Eduardo Bolsonaro também acabou se reforçando depois de uma viagem que ele fez no ano passado até a Indonésia. Inclusive, ele tinha a intenção de visitar a prisão onde 2 brasileiros foram executados, né, numa ilha lá da Indonésia, para saber como que são feitos ali os procedimentos. Aquilo causou até um constrangimento à época, um constrangimento diplomático. Ele foi desencorajado, né, nessa missão, e aí a reportagem do Globo obteve alguns documentos, aí, alguns telegramas que mostraram essa passagem do Eduardo Bolsonaro por lá. E quando perguntado sobre essa ideia ainda da pena de morte, ele disse o seguinte, Edgar: eu sei que é uma cláusula pétrea da Constituição, artigo 5º, etc. Porém, existem exceções. Uma é para o desertor em caso de guerra. Por que não colocar outra exceção para crimes hediondos? Então ele defende, né, essa pena de morte para traficantes de drogas e também para outros crimes hediondos. Isso acabou já sendo desautorizado, como você disse, pelo presidente eleito Jair Bolsonaro pelo Twitter, né? O Bolsonaro colocou ali, fazendo questão de enfatizar também, né, a cláusula pétrea, dizendo que o assunto pena de morte
não será motivo de debate no governo dele, não fez parte da campanha, realmente não fez, era algo que o Jair Bolsonaro tratava lá antes da campanha, mas até pela polêmica em si, acho que ele fez questão de nem colocar isso no processo eleitoral, e terminou dizendo o seguinte: assunto encerrado antes que tornem isso um dos escarcéus propositais diários. E depois também ontem, Edgar, numa fala para jornalistas, ele reforçou a cláusula pétrea da Constituição e que isso não faz parte da agenda de governo dele. Ô Caio, você pegar uma figura como o Bolsonaro, né, que propõe decisões mais austeras com relação a questões de segurança, né, ele mesmo já evitar esse assunto, não colocar em campanha, esse ato por si só já mostra que é uma questão polêmica, que divide opiniões, né, que divide o país até. Como é que você vê esse, digamos, mais um imbróglio entre pai e filho ali, né, entre o que diz o Eduardo e o que confirma ou não o Bolsonaro? A pena de morte é um tabu ainda, né, para nossa sociedade. Né? Eu acho sempre positivo que haja divergência, inclusive entre família, né, querendo ou não, um está no poder executivo, outro no poder legislativo, e o debate de ideias é sempre produtivo. Eu não queria focar aqui meu comentário no ponto de vista legalista ou jurídico, até porque as falas do Bolsonaro, de certa forma, esgotam o assunto, mas sim focar na questão que você trouxe do tabu, né? Ou seja, todo tabu ele envolve uma discussão moral. Então o dilema aqui é muito claro. É legítimo o Estado tirar a vida de assassinos, né? Geralmente são crimes contra a vida, né? De assassinos ou alguns assassinos, né? Existe uma diferença entre crimes passionais, por exemplo, e um maníaco do parque da vida, né? Ou ninguém, em nenhuma hipótese, deve ser executado. Aqui a gente está falando de justiça, né? Quando a gente está em busca da justiça, a gente tem a reparação e a punição. Esses são os principais conceitos, né? Então, vamos pegar aí um direito natural de propriedade, certo? Você me toma, sei lá, R$1.000, né? Qual é a reparação a que eu tenho direito? Que você me devolva esses R$1.000. E qual a punição? Eu vou te indenizar, certo? Ou seja, vou pagar uma quantia além desses R$1.000 e dependendo do crime que foi cometido, se foi furto, se foi roubo, enfim, esse tipo de coisa, eu ainda sou sujeito a outras penas, concorda? Eu posso ir preso, inclusive, né? Quando a gente está falando do direito natural à vida, a punição, ela não alcança o bem jurídico que foi tomado. É óbvio, você mata alguém, acabou, essa pessoa, esse é um dano irreparável. Então perceba que a punição, ela nunca vai alcançar o mal que a pessoa causou. Então, assim, é óbvio que quando a gente está falando da pena capital, a gente aqui não está tratando de trazer a pessoa de volta, mas sim de dar um senso de justiça para os familiares e para a sociedade como um todo. Quais são os contra-argumentos mais populares contrários à pena de morte? Geralmente eles têm natureza utilitarista. Então o que eles fazem? Eles colocam uma questão técnica, e geralmente a gente está falando aí da falhabilidade da justiça, né? Acima dessa questão moral, e falam, olha, é um impeditivo, o ser humano é falho, a justiça falha, e cometer erros seria terrível. Mas o ponto é, se algo é moralmente verdadeiro, né? Será que cabe você colocar um aspecto técnico par e par com ele? Porque se a gente parar para pensar, na verdade, o aspecto técnico ele tem que ficar subordinado a ele, ou seja, bom, é moralmente válido a gente tirar a vida de alguém que tirou vidas, né? Então vamos criar sistemas, né? Então, de garantia da prova, sei lá, DNA, tecnologia forense, para contornar esse obstáculo técnico. Deixa eu perguntar uma coisa. O Brasil, assim, o sujeito que comete qualquer tipo de crime, dos piores aí, ele não fica preso mais do que 30 anos, não é isso? Na prática, hipótese nenhuma. Em hipótese nenhuma ele não vai atingir esse máximo. Mas, no entanto, vamos usar um exemplo aí do Cabral, por exemplo, vai. Pegar o Sérgio Cabral. Ele está condenado já há mais de 150 anos pelas contas de todas as penas que ele já recebeu. Ele nunca vai cumprir essa pena, porque a expectativa de vida não atinge isso daí. Mas não teríamos que passar, por exemplo, por uma discussão que antecede essa questão de tabu, da pena de morte, por exemplo, da prisão perpétua, por exemplo, no Brasil? Não seria uma discussão anterior a isso, por exemplo? Pode ser, é aquilo que a gente falou. A gente está tentando fazer aqui uma reparação justa. Você pegou o caso da prisão perpétua. Por mim, um corrupto do calibre do Cabral, prisão perpétua,
seria mais do que justo. É o que você falou, né? Somadas as penas. Fora a progressão de pena, que você... Cumpra a comportamento. Pena que você Então, pegou, entendeu? Mas tem casos, acho que são mais sensíveis, por exemplo, como um champinha da vida, né? Sim, se ele fosse maior de idade aonde ainda, colocar, e é isso. Mas aí o governo um tem que... assassino serial, e o aí governo tem que garantir a prova, né? Então tem que ser aqueles casos assim que tem certeza absoluta. Mas pena de morte jamais, ganhar. gente. Pelo meu ponto de vista, pena de morte jamais. Mas eu acho que essa situação da pessoa realmente não cumprir a pena, aqui ela deveria, porque é isso que você tá falando. Vai lá, é 200 anos, você sabe que é quando 100 anos, e o cara não faz 12, nada disso. 15, o cara não faz nada, não É. cumpre nada desse período, não tem o que fazer com esses malucos aí que surgem. Então o que vai fazer? Aí o cara volta pra sociedade, um maluco que matou uma menina com crime um cara. de novo. Então assim, eu acho que essas perguntas são relevantes. Eu acho que matar pessoas, essa questão de provas de erro, a gente sabe, é histórico nos Estados Unidos, em um lugar que teve DNA. Gente, acontece erro, e eu acho que não é o papel do Estado matar ninguém. Eu acho que o papel do Estado é punir, e eu acho que essas penas deveriam ser cumpridas. Isso, imagina você realmente pagar uma pena de 100 anos de cadeia. Morre na cadeia, amor, porque você tirou a vida de alguém, roubou o mundo inteiro, sei lá o que é que você fez. Até porque a gente tá num país em que quem rouba galinha não é tratado do mesmo jeito que quem rouba milhões, né? Eu queria fazer só uma recomendação pro ouvinte. Deixa eu só concluir uma coisa que eu ia falar. Claro. Eu acho que é muito perigoso quando a gente fala de reparação e fala que o dano é sempre maior do que a punição, e eu entendo porque tem muita discrepância no nosso país, mas eu acho que às vezes quando a gente fala isso, a gente acaba incentivando uma lei de talião, sabe? Um olho por olho, dente por dente. Então, tipo, não é cortando a mão do bandido fora que o bandido deixa de ser bandido ou que a reparação tá feita também. Eu acho que em casos como o do Champinha, o Estado tem que saber sim pra onde encaminhar o Champinha e fazer ele cumprir a pena de um jeito apropriado. Também concordo plenamente com a Paulinha, assim, sou totalmente contra a pena de morte. Eu queria só recomendar rapidamente pro ouvinte aí, porque é uma discussão muito interessante a gente encontrar a nossa verdade sobre se a pena de morte ela é moral ou não. Então, assim, contra a pena de morte, eu recomendaria o vídeo do Drauzio Varela, né? E a favor da pena de morte, eu recomendaria o vídeo de um anarcocapitalista chamado Paulo Cogos. Ele faz uma defesa muito embasada sobre esse assunto. Então é só procurar, tá no YouTube. Com certeza o ouvinte vai sair enriquecido com esse debate. Boa. A atriz Luana Piovani se emocionou ao fazer as malas para Portugal. Fefito, ela vai embora de vez mesmo, vai morar na terrinha. Perderemos Luana Piovani. Ela tanto ameaçou que agora ela vai vazar. Luana Piovani vai dar, Mas não era só se o PT ganhasse a eleição? Pois é, o PT não ganhou, mas ela resolveu ir do mesmo jeito pra Portugal, porque agora é moda também, né? O que tem de famoso brasileiro indo ganhar em euro... Eu quero ir também. Nossa! Vai lá fazer, porque os famosos brasileiros são muito famosos em Portugal, isso é uma grande verdade, então eles vão lá fazer novela, vão ganhar em euro, fazer programa. Tem a Carolina Cash, o Marcelo Antoni, o Thiago Rodrigues... Malu Magalhães, o Marcelo Camelo também já foi com ela. Do Cardoso. O Pedro Nestlin, a Vitória Frati. Gente, tem Nossa. mais brasileiro do que tudo em Portugal nesse momento. E Luana Piovani decidiu ir porque ela disse que ficou muito assustada com a violência do país, que ela quer que os filhos dela tenham um futuro, além de estar desagradada da situação política. A gente tem, inclusive, de um vídeo que Luana Piovani publicou sobre esse momento dela de partida. Ela arrumou as malas ontem e tudo mais. E aí vamos comentar isso em seguida. Vamos lá, solta pra gente, Bruno. Olha aí, depois do terceiro dia de bazar, DJ e muito gin, chegou a hora. Fazendo a mala. Sensação boa, mas estranha. Boa porque a escolha é nossa, né? Eu escolhi vir pro Rio aos 19 anos e agora estou escolhendo ir embora dele aos 42. Mas estranha porque não deixa de ser uma ruptura, né? Um rompimento. Ui, emoções. Vamos às botas agora. Aliás, eu não posso deixar de agradecer a todos vocês que vieram, amigos, inscritos no meu canal do YouTube, enfim, todo mundo que veio pro bazar. A gente conseguiu arrecadar uma grana legal, depois eu vou contar pra vocês. E eu, além de feliz, estou muito orgulhosa de todos vocês, muito grata. Obrigada a todos vocês que vieram, que compraram, que celebraram, que nos abraçaram. A gente vai conseguir ajudar aí na pesquisa da atrofia muscular espinhal.
tá bem? E deixa... Agora eu tenho que continuar fazendo a mala, que daqui a pouco chega bifão. Pobre Luana Piovani. Ela fez um... Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Ela fez um bazar pra uma causa específica. Isso é legal. O bazar não era pra ela acumular euros, não. Era pra uma causa específica. Liberando as coisas, pra, né? Sim. Tirar do armário coisas que não Isso foi muito legal, porque ela já teve um familiar que sofreu com isso, e por isso ela quis fazer esse bazar pra poder doar pras pesquisas. Mas pobre Luana Piovani, né, gente, que tem que ir agora morar na Europa, que problemão. Falta que assim, agora esse é o meu momento de fazer o Caio Coppola. Vai. Fazer uma alfinetada política. Vai. Porque a gente sabe que Luana Piovani é uma pessoa muito vocal acerca de suas questões políticas. Fala algumas besteiras? Fala umas coisas legais, às vezes fala também. Mas ela é uma pessoa que criticou muito. Eu também gosto. A franqueza dela, vai. Ela criticou muito os governos de esquerda, como um todo e tudo mais. Mas assim, como a gente sabe, eu não sei se a Luana se informou o suficiente, mas Portugal é governado desde 2015 por uma coalizão política de esquerda, conhecida como a Geringonça. Caio Coppola poderia nos falar sobre isso, inclusive. Essa coalizão, ela é liderada pelo primeiro-ministro Antônio Costa, que é de onde? Do Partido Socialista. E ainda conta com o apoio do Partido Comunista Português, do Bloco de Esquerda e do Partido Ecologista chamado Os Verdes. Me pergunto, Luana Piovani vai para o YouTube em Portugal pra criticar o governo de lá também? Estou muito curioso, Luana. Acho que lá a esquerda é diferente daqui. Talvez um pouquinho, né? Talvez um pouquinho. Só pra complementar uma coisa, você já fala, Caio. Ela acabou de gravar um programa inédito pro I. Ela acabou de gravar e fez as malas. Então ano que vem ela vai ter um reality show sobre a própria vida. Desculpa, Caio, descortei. Não, assim, já que o Fefito fez o Coppola, eu vou fazer o Fefito aqui também. Nossa, o negócio tava... Vou até colocar aqui uma... Você tem 40 segundos. Então, eu queria mandar um beijo pra Luana, porque ela conquistou o meu respeito sendo uma desertora da lacrosfera do Projaquistão. E se efetivamente ela tá deixando o Brasil, que ela não nos deixe os brasileiros, né? As redes sociais estão aí pra isso, e que ela continue sim opinando, inclusive sobre a realidade mas ela local. não desertou o Projaquistão não, tá? A Globo desconvidou ela da última novela. E quem vai pra Portugal perde lugar, gente. Eu não sei, falam isso. Vamos verificar agora. Eu queria mandar um beijo pra Luana também e dizer que eu entendo muito ela, porque eu sinto isso todo dia quando eu volto pra São Bernardo também. Vamos lá, quem tá aí do nosso cast pra dar hora certa agora? Quem passa mais uma vez aqui? Vamos lá, Gabi Gabriela. Gabi, a Luana é maravilhosa, loira, linda, alta. Um arraso, vai arrasar em Portugal. 11 horas, tô indo pra lá também. Horário de Brasília. Bom, a essa altura do campeonato, acho que vocês, meus amigos aqui da bancada, já estão sabendo que a Copa de 2022 será no Catar, não é? Sim, sabem sabemos dessa, disso, né? sim. Você tem vontade de comparecer a este evento esportivo mundial, Paulinha? De graça, aquelas patrocinadores, estou por aqui. Tá por aqui, eu gostaria tal. de ir a esse grande evento, Edgar. Mas olha, frente aos costumes do país, eu acho que você teria problemas, por exemplo, com esse decote que você ostenta. Com esse outfit? Que você não ia ostenta rolar? hoje na bancada. Sério? Não é um negócio internacional? Eu não posso meio chegar ali boas? Olha, é o seguinte, nesse domingo, o secretário-geral do comitê organizador da Copa disse que as turistas terão que respeitar os costumes locais na hora de se vestir. Que história é essa, Vini? Conta pra gente. O Hassan Al-Taad, né, Edgar, que deu essa declaração sobre a Copa do Catar, que será em novembro de 2022, né, Edgar? É bom lembrar que não será como nas outras Copas, no meio do ano. Essa Copa vai ser diferente, né? Pode ser que tenham 48 seleções, ou seja, ainda mais turistas interessados em ir até o Catar. E ele tem relação com o clima, né? Essa Exato, decisão pela clima, outra exatamente. outro mês, né? E aí o que ele disse? Você lembra também que na Copa da Rússia, esse ano, até o próprio Itamaraty fez uma cartilha de recomendações para os brasileiros que fossem até a Rússia, né? Para não demonstrarem ali manifestações homoafetivas nas ruas, que aquilo poderia criar algum tipo de problema. Enfim, cada país tem ali a sua peculiaridade, né? E aí o Hassan Al-Taad, que é o diretor aí do comitê organizador da Copa de 2022, disse o seguinte: olha, o Catar não é tão radical como outros países
islâmicos, né? Então a mulher não precisa colocar aquele véu na cabeça, não precisa usar aquelas roupas longas, compridas e soltas, mas tem algumas normas. Então você não vai poder sair com aquele decotão, né? Aquela regata decotada também. Uma mini saia uma mini saia. Poxa vida, não vou mais pra Copa. Daquele calorão. Um short. Que a Juju Salimene vai fazer pra cobrir essa Copa? Calor. Aquele short muito curto não será permitido. Outra coisa que o Fefito não vai gostar também é que não vai poder beber em local público. Tá me chamando de alcoólatra? Bebunzinho. Não vai poder. Não pode beber nada em lugar público. Para isso terão ali locais especiais. Em que e ele acha, inclusive, Paulinha, que podem ser barradas aí patrocinadoras de bebidas alcoólicas. Né? Ele acha que pode ter outras alternativas, até de bebidas não alcoólicas, tudo bem, mas alcoólicas... Mas a organização da Copa vai querer abrir mão desse patrocínio? Aí vai ter que combinar com uma questão lá, né, com o presidente da FIFA. E ele diz o seguinte, Edgar, ele acredita que essas diferenças culturais não serão um obstáculo. Pelo contrário, ele acha que vai ser uma boa oportunidade aí dos turistas experimentarem aí a cultura árabe que muitos não conhecem e também a hospitalidade do povo árabe. Ô Vini, você tá falando aí, eu já vou me adiantar aqui antes de abrir os comentários aqui dos nossos amigos. Eu acho que tá tudo certo aí nessa história. Porque você vai para um país, você vai para uma incursão dentro de uma outra cultura. Então, que você respeite aquela cultura, que você atenda aos padrões e costumes daquela sociedade onde você tá indo. Ambos os lados podem ter a sua elasticidade, mas, por exemplo, a pessoa que tá recebendo e sabendo que vem pessoas de diferentes, enfim, culturas, e você que tá indo também venha conhecer a nossa. Não, eu acho que é dos dois lados. Eles estão recebendo um evento É internacional que tem coisas que você não pode evitar, Edgar. Por exemplo, quando eu fui pro Japão, lá é proibido você entrar em banhos públicos com tatuagem, mas se você tá muito quente, quer dizer, você procura uns lugares pra turistas, nesse caso. Mas mesmo hotel proíbe. Você foi no lugar errado, você tem que ir nos caras da Siracusa. Mas você não pode se livrar da tatuagem. Você vai tirar a tatuagem? Se eu for pra Rússia, eu vou deixar de ser gay? Eu não vou conseguir. Você tinha que ir com os mafiosos lá. Então, você foi na piscina errada. Turma da Yakuza. Da Yakuza, tá vendo? Siracusa. Por isso que eu não entendi. Uai, a Yakuza. Na Itália, foi mal. Mandou. Obrigado, Caio. Mas olha só, por exemplo, não tem o dress code? Você vai numa festa aqui, o cara fala, olha, esporte fino, ou olha, smoking interno. Você não respeita? Não, eu acho que a gente tem que respeitar sim. A gente tem que ir respeitar. E eles também, como estão recebendo um evento internacional, também ter um pouco de elasticidade e compreender que às vezes as pessoas podem errar ali e não saber, entendeu? Acho que tem que os dois lados serem maleáveis. Eu, como visitante, respeitar e entrar nessa cultura. Mas é muito subjetivo aí. Se o cara fala, exato, olha, mas respeite. Não, aí vai a Larissa Manoela. Mas é por isso, acontece alguma coisa ali, eu acho que tem que agir de uma forma assim, hospitaleira também. Eles são um país que tá recebendo eles têm que um entender, evento. Tem que entender, flexibilizar. Tipo, oi, amiga, sabe assim? Uma abordagem. Daqui uma burquinha. Até porque, sei lá, mas até porque nem todo mundo sabe. Por exemplo, no tempo de apropriação. O brasileiro lá vai vender burca no farol. Põe uma burquinha aqui. Vai aproveitar mas capa de chuva. Mas é verdade, em tempo de apropriação cultural, não dá pra saber. Por exemplo, se uma mina vai pra Catar e ela põe o hijab, podem achar que ela tá zombando deles por usar o hijab, que é o lenço do jeito errado, no cabelo, tá usando do jeito errado. Essas coisas têm que ser muito bem entendidas, mas eu concordo com a Paulinha, diz que eles têm que entender que a gente vem de uma outra cultura e pode pisar na bola, mas eu também acho que a gente tem que parar pra pensar... errar sem querer, é o que eu tô falando. Mas aqui e a gente também tem que parar pra pensar que tem questões que são nossas. Vocês estão falando de multidão, cara. Vocês vão querer controlar o quê? Mas Edgar, você vai pra um país que proíbe ser gay, o que é que eu faço? Não. Quer dizer, não vou no país, pra começar de conversa, mas né... Não proíbe ser gay, proíbe as manifestações. O outro proíbe ter tatuagem, fazer o quê? Passar faca. Edgar, eu acho que nessa eu vou fechar contigo aí, o respeito às normas e costumes é fundamental. Porém, olha só que interessante. Lá vem a lei. Tá esquerdizando. Ele tá esquerdizando. Tá com a lei na mão. Nesse ambiente globalista, né, de valorização do multiculturalismo, né, é muito interessante, vai ser muito interessante observar o choque de culturas, né? Nós aqui da civilização ocidental, influenciada pela moralidade judaico-cristã, a gente tem que abandonar algumas relativizações e assumir de uma vez por todas que, do ponto de vista civilizatório, nós somos mais avançados, sim.
nós praticamos a democracia e a alternância de poder, nós respeitamos os direitos naturais, os direitos humanos e, para fazer o gancho com a notícia, nós valorizamos e respeitamos os direitos das mulheres. Então vai ser uma oportunidade ótima de ver na prática o que o multiculturalismo representa e de como, na verdade, a gente está muito à frente dessas outras civilizações. Sem dúvida, é uma experiência, uma imersão numa outra cultura. Eu acho que só tem a ganhar, os dois lados, entendeu? Agora, na minha modesta opinião, você tem que, tipo, ser mais discreto. Gente, os caras não estão proibindo que você use uma calça jeans, né? Uma bermuda mais longa. É umas coisas um pouco mais exageradas. Quando tentar respeitar ao máximo. Quando em Roma se comporte como os romanos. Eu odeio essa expressão, mas é isso. Tem que ter bom senso. Bom senso. E bom senso é bem relativo. Esse é o problema, Edgar. O ser bom senso que não deu certo. é um conceito democrático, vamos né? se catar, velho. Eu acho que... Eu acho que tem quem tá pensando numa burca, na verdade, é o Cesare Battisti. Opa, assiste da televisão que é melhor. Vamos voltar a falar de política, da pena. Bora. Onde está Cesare Battisti? Vamos conferir. Chama aqui o Marcelo Matos pra gente, da pena, na reportagem. Vamos Cadê lá. o Marcelo Batos? Sabe de as imagens. Chama com sensacionalismo. As imagens do Marcelo Batos, o Cesare Battisti. Onde tá o Battisti, Batos? A Polícia Federal divulgou retratos com possíveis disfarces de Cesare Battisti, com barba, bigode, óculos escuros, chapéus e até com a cabeça raspada. O italiano teve a prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo, Luiz Fux, na quinta-feira, ao revogar uma liminar. A defesa de Battisti recorreu com o pedido para análise do plenário do STF. Fux ainda não decidiu sobre o recurso. Na sexta-feira, o presidente Michel Temer assinou o decreto de extradição do italiano, que é considerado foragido pela Polícia Federal, com nome na lista de procurados pelo Brasil e pela Interpol, a Polícia Internacional. Battisti é condenado à prisão perpétua por 4 homicídios na Itália na década de 70. O governo italiano já enviou ao Brasil uma aeronave militar e 3 agentes para levá-lo de volta ao país. Battisti obteve durante o governo Lula, em 2009, o status de refugiado político. No fim de 2009, o STF julgou procedente o pedido de extradição feito pela Itália. Entretanto, deixou a palavra final ao presidente da República. E Lula negou a solicitação do governo italiano em 31 de dezembro de 2010, último dia do governo do petista. Battisti deixou a penitenciária da Papuda, em Brasília, em junho de 2011, após ficar 4 anos na cadeia à espera de uma posição das autoridades brasileiras sobre o pedido de extradição. A decisão de Lula gerou mal-estar diplomático com a Itália, que se estendeu pelo governo Dilma Rousseff. O delegado Ted Wilson de Andrade afirmou que Cesare Battisti foi visto há 15 dias em Cananéia, no litoral de São Paulo, onde vivia. O relato mais recente de que o italiano foi visto ainda aqui no Brasil e em São Paulo. Tá aí a reportagem do Marcelo Matos. Caio, o Cesare já deve estar no Paraguai essa hora, hein? Fala assim, e essa simulação que a Polícia Federal faz, deve ser uma coisa protocolar, né? Porque, eu não sei, eu até a princípio achei que era um meme, era uma piada, assim. Eu não embarquei muito, mas acho que é um protocolo mesmo, né? Pra poder ampliar a visão aí dos agentes, né? Das pessoas que possam olhar. Denunciar, mas, enfim, e tudo fazer uma pode denúncia. acontecer. Uma pessoa que tá fugida, gente, pode até fazer uma plástica. O Caio observou bem, então, tem uma ali que ele tá parecendo o Robbie Halford, do Judas Priest, cara. Dizem que a segunda de cima pra baixo é o Edgar ali, do chapéu. Pô, tô mal, hein? Tá sarçado, Ed. Não pra ver, meu. E aí, Caio? Pô, eu acho que eles deviam mandar aí essas simulações direto para as fronteiras aí com a Venezuela, né? Porque é o modus operandi da covardia, né? O Cesare Battisti, ele é especialista nisso. Ele já sumiu das autoridades incontáveis números de vezes e ele é um cara, ele é o covarde por excelência, né? Ele não consegue enfrentar as consequências dos seus próprios atos, né? A definição de irresponsabilidade. Mas enfim, eu queria fazer aí um paralelo, você vê, esse era um criminoso procurado pela ex-terrorista, né? Então estava no radar da nossa Polícia Federal e mesmo assim
ele conseguiu escapar, ou por hora aí já está escapando aí a justiça, né? Então, daí a gente tem a dificuldade que é monitorar criminosos. Edgar, daqui a alguns dias vai rolar o saidão de Natal, né? As saídas temporárias. Você imagina que são milhares e milhares de criminosos do regime semiaberto, muitos deles que cometeram crimes graves, que têm uma índole péssima, que estão longe de estarem socialmente recuperados, e todos eles vão sair sem tornozeleira eletrônica. E o Estado brasileiro confia tão somente aos próprios o regresso ao sistema penitenciário. Então aqui fica a lição daquele ditado americano, né? Quando o gato tá longe, os ratos se refestelam. Vamos lá, Paulinha, como é que tá a nossa hashtag? Onde está Batiste? Muitas teorias, Edgar. Vamos para a Juliana Veraldi. Hashtag onde está Batiste. Qualquer país vizinho nosso é um destino. Nossas fronteiras, infelizmente, não têm a força, tecnologia e método necessário para evitar evasão e ou entrada de pessoas, objetos e animais, infelizmente. Veja como essa pessoa é técnica e tem uma teoria que pode ser real. Juliana tá certa. E temos também o Alexandre Silva. Cada país tem o Oli que merece. No Brasil temos hashtag onde está Batiste. Faz uma referência àquele livro maravilhoso Onde está o Oli, que você procura o óleo de camisa listrada e é bem difícil de encontrar, Edgar. É isso, e continuem participando aqui, hashtag onde está Batiste. Boa, vamos conferir as mensagens agora que chegaram pra gente pelo WhatsApp. Perguntei aqui aos ouvintes o que eles acham sobre a pena de morte. Em entrevista ao jornal O Globo, o deputado mais votado do país, Eduardo Bolsonaro, defendeu a pena capital para traficantes de drogas e autores de crimes hediondos. Roda aí, Bruno. Crime tem que ter como punição pelo menos o que a pessoa fez de dano. Por exemplo, se ela te roubou R$40, ela precisa pagar 100, 80 ou 50, mas pelo menos 40. Então a pena de morte seria para os casos que envolve dano à vida. Então como não tem, é o mínimo que dá para pagar com a própria vida. Bom dia, pessoal do Morning Show, tudo bom? Edgar, Paulinha, Caio. Eu sou contra a pena de morte, mas eu sou muito a favor de prisões agrícolas. Eu acho que isso é que pior não é a morte para eles, pior é botar para eles trabalhar. Então eu sou a favor de botar a trabalhar preso, mas não matá-los. Matá-los não, eu acho que eles têm que aprender a trabalhar. Todo mundo que tá por aí, tá bom? Um abraço. Bom dia, pessoal. Pena de morte no Brasil não dá certo, de jeito nenhum. Até porque a justiça brasileira é muito ruim mesmo. Esquece isso, não dá. Felipe de Jundiaí, abraço. Bom dia, Edgar, bom dia, bancada do Morning Show. Olha, com relação à pena de morte, eu sou contra. Acho que ninguém tem direito de tirar a vida de ninguém. Então, sou absolutamente contra em qualquer hipótese. Sou a favor da prisão perpétua, mas pena de morte, nem pensar. Tá aí, olha, o ouvinte participando aqui, você vê, dois deles se manifestaram contrariamente, né, a pena de morte. Teve um que foi meio naquela linha de dente por dente, olho por olho, né, tipo, roubou 40, devolve isso aí, matou, morre, né. O outro prisão agrícola, grande empreendimento. Porque o maior terror do cara é trabalho. Bota o cara pra trabalhar. Esse argumento é bom. Eu gosto, essa é boa. Vamos em frente, vamos seguir aqui no Morning Show, vamos falar, aí sim, Paulinha, eu quero saber de você. Tem mais um assunto pra gente tratar nesse bloco aqui. Jorge e Matheus, aquela dupla sertaneja, pelo amor de sucesso Deus, no Brasil, estariam em pé de guerra. Pois é. É isso? Pois é, parece que desandou esse caldo. Tipo que nem os Gallagher do Oasis, né? Que brigam e tal. Parece que Jorge e Matheus tá aí nessa mesma página das duplas que brigam, Edgar. Não sei, né? Diz aí o Jornal S até que uma apresentação feita aí em Salvador, no Festival de Salvador, no último domingo, teve um esquema especial até ali, sabe? Nos bastidores, pra que eles não precisassem nem se encontrar muito, assim. Porque eles realmente estão se encontrando só no palco, Vini. É só ali na hora que sobe, aí canta, faz o show. Eu já tinha ouvido escutar aqui. Eles são irmãos? Não são. E aí tem até familiares que trabalham ali com as duplas e tal, e que também estão se envolvendo aí nesse desarranjo, e parece que o motivo é o seguinte, Edgar. Qual é? Matheus quer pegar leve, viver a vida numa boa, uma pessoa mais reclusa. O Matheus é o de barba ou de sem barba? Me fala aí. Fefito. Vini, você que é o sertanejo. Normalmente nas fotos sempre vai na ordem, Jorge e Matheus. Vamos nessa. Estão sempre localizados um lado do outro. Matheus é barba.
E aí, o Jorge já não. Ele quer continuar com a agenda lotada, sabe? Mandando ver aí, fazendo muito show. Pisar então, fundo. Eles Pensando nos boletos. Com divergência aí a respeito da carreira, e isso que trouxe essa faísca entre os dois. Já a assessoria da banda fez uma nota oficial dizendo que não é nada disso, não tem problema nenhum aí entre a banda, tá tudo bem, não tem desentendimento, nem esquema especial para que eles não se encontrem. Que isso daí é mentira, Edgar. Certo. E o Léo Dias conversou com o Jorge. E Jorge disse o seguinte: não damos muita importância para essas conversas. É perda de tempo ficar retrucando. Eu e o Matheus somos parceiros, amigos e seguimos normalmente nossa rotina de trabalho. Quando acontece algum estresse de show, quando a produção, o que é normal, a gente resolve ali na hora mesmo e fica tudo certo, Edgar. Eu espero que eles façam as pazes, meus grandes amigos já me ofereceram música em show, entendeu? Gosto muito dessa banda. Quem que é o hedonista ali, Paulinha? Os dois, são Jorge. maravilhosos. Mas não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira notícia que surge de briga, de desavenças dos Mateus dois. É o que quer pegar leve, Jorge é o que quer continuar fazendo bastante show. Do time do Matheus. Para, se for verdade mesmo, se for verdade, já pensou como é que é o negócio? Cara, quer dizer, os caras só se encontram no palco. Eu acho que muitas bandas já passaram por isso, a gente aqui, amigo. Gente. Não tô achando nada estranho. Isso aqui é o normal da a realidade. Refuto. Não vai ser nem a primeira nem a última dupla a viver assim, viu, meu filho? Dá pra fazer uma lista de 10. Vai, fala mais uma aí, rápido, Fefita, então. Imagina, eu vou dar nome e vou ser processado, tô de boa. Tem dizer pra pagar boleto dos outros, não. Então vamos lá, o presidente eleito aqui pra dar hora certa aqui pra gente. Que eu gosto das... Quem? Das duplas antigas. Zé Mineiro e Marciano. Milionário. Tinoco. José Rico. Milionário, José Rico eu não gosto, não. Não? Sou um cara mais humilde. Entendi. 11h24, horário de Brasília. Tá ok? Vai que vai agora, hein? Já na reta final desse Morning Show, a candidata das Filipinas venceu o Miss Universo 2018. Paulinha, e aí? A gente achando que ia rolar a espanhola, não, a brasileira, a amazonense, daí nada, né? Nessa errou. Não errou, né? É difícil também. Um monte de mulherada linda no mundo inteiro. E aí, chega esse dia, dessa vez só com juradas mulheres, então só mulheres votaram nesse Miss Universo, a 67ª edição. E a Angela Ponce, ela não se classificou, mas ela recebeu uma homenagem, ela foi aplaudida de pé ali na cerimônia e ela teve a oportunidade de dizer algumas coisas e ela disse: as mulheres trans podem ser o que quiserem. Então não ganhou, mas deixou uma marca. Acho que a vontade dela era mais dizer isso do que levar uma coroa pra casa, sei lá, sabe? Ela queria meio dar esse statement e teve a oportunidade de fazer isso. A brasileira, a amazonense Maíra Dias, ficou classificada entre as 20 finalistas. Parece que teve uma fantasia incrível de beija-flor, mas também não rolou pra gente não, Edgar, porque quem ganhou foi Catriona Gray, esta mulher maravilhosa, filipina. É a 4ª vez que vence uma menina das Filipinas. Ela foi coroada a Miss Universo, Edgar. E agora ela começa esse grande tour pelo mundo, dando tchauzinho pra todo mundo e propagando a paz universal e participando aí de filantropias e reforçando as causas, porque hoje cada uma das misses tem as suas causas importantes nos seus países. Então ela vai ter essa janela importante para falar com o mundo. Catriona Gray. Tá aí, essa foi a última notícia aqui deste Morning Show. Vamos aos ganhadores de hoje. Quem é que tá aí pra dar a nossa prenda? Paulinha, quem leva aí do Twitter? Aí, Vini... velho. Da Pina, vá. Tem um cara que ganhou aqui, viu, Ed? Nós vamos entrar em contato com ele. Mas você tá falando de Vinícius ou de da Pena? Eu tô meio em dúvida. Tivemos um problema técnico aqui. Mas o vencedor é o cara que sugeriu a prisão agrícola. Muito bom. É que nós tivemos um probleminha aqui pra achar o nome dele, mas é o vencedor de hoje. Falado. Achei, quer ver? Muito eficaz. Tá aqui, ó. Olha aí. É o grande Giovanni Raposo. Giovanni Raposo é o vencedor. Falado. A gente fica por aqui, mas a gente volta amanhã, tá? Muito obrigado pelo prestígio e pela audiência. Tchau, cuidem-se. Você ouviu Jovem Pan Morning Show. Oferecimento